Meus irmãos, boa noite. É um prazer meu e coragem do pastor de vocês, né? Homem corajoso, né? Fazer isso, mas eu acho que está com 20 dias. E quando esse homem me chamou, eu digo, e agora, o que eu vou preparar para ele, né? E aí eu quero dizer a vocês que as mulheres vão me entender as que cozinham com muita propriedade, que quando a gente está lendo o texto, orando, meditando, escrevendo, pensando, é como uma mãe que está preparando comida para os seus filhos, né? Como é que eu vou alimentá-los, né? E aí também tem essa questão de se vão gostar ou não, né? A pregação tem essa diferença, né? Você pode dizer que não gostou do tempero da sua mãe, né? Que aí gosto é particular, né? Mas a pregação não é para agradar você, é para alimentar você. Você pode até não gostar. Aí eu posso dizer que é igual remédio, né? Não vai gostar, mas vai te fazer bem, né? Vai ajudar você, né? Já estou me preparando porque eu vou falar aqui, pode não agradar você, mas é o meu objetivo, alimentar a sua alma e fazer com que você saia esta noite daqui com eco da voz de Deus e pensando que de fato Deus nos alimenta pela sua palavra, né? Deus fala ao nosso coração, Deus nos consola e nos exorta. Eu tenho um texto para ler com vocês, por favor, Lucas capítulo 12. Eu vou tentar colocar um esboço aqui, que é para você seguir aí comigo, tá? É mais uma forma da gente aprender um pouco mais. Nós vamos meditar nesse texto. Eu coloquei ali os três evangelhos, né, evangelhos similares, que têm o mesmo texto, com palavras diferentes, mas eu vou ler Lucas capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. Por favor, acompanhe comigo na sua Bíblia, terminando, por favor, não feche, que essa é a porção que nós vamos estudar, tá? Quando é aniversário assim não tem hora, né? A gente pode ir direto, né? Até os irmãos começarem a concordar dormindo, né? E aí eu vou pedir, vai ter hora que eu tenho uma referência que eu vou ler, né? Se eu notar que tem 3 dormindo, todo mundo lê, tá bom? Essa é a didática do professor, né? E a gente não sai esse negócio do sangue da gente, né, Cristiano? Ser professor. Mas vamos lá, gente. Está escrito assim, a partir do verso 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a que acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filho de Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, Pai de toda misericórdia, te agradecemos por esta noite, o Senhor ter nos dado a oportunidade de te adorar, a oportunidade de louvar o teu nome, e nesse momento de alimentar, Deus, a nossa alma com a tua palavra, de alimentar a nossa vida espiritual com a tua palavra, te rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor também nos dê graça para colocar em prática aquilo que vamos aprender esta noite, e que isso seja para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Em nome de Cristo nós te agradecemos. Amém. Se você tivesse um projeto muito grande e você sabendo que o seu projeto vai alcançar muita gente, muito distante, e você tinha que chamar pessoas, selecionar pessoas para fazer isso, aonde você iria? Escolher essas pessoas para fazer isso com você. Quem você escolheria? Que lugar você iria para escolher essas pessoas?
Nos nossos dias, alguns de nós podemos pensar que a gente ia na faculdade. Eu vou na faculdade. Pessoas adultas, né? Terminaram o ensino médio, passaram no Enem, estão lá. Né? Pessoas que já sabem o que vão ser na vida, começaram a estudar. Talvez alguns de nós pensássemos assim. Né? E aí teria outros lugares que a gente iria para fazer isso. Nesses 3 textos, eles vão falar que Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, ele foi olhando os homens e foi chamando esses homens, tá? Cada um deles. E nos evangelhos mostra que ele chamou cada um por nome, vem, né? E ele foi em lugares diferentes, passou também na coletoria, encontrou um sujeito chamado Mateus, o publicano, né? Não é sobrenome dele, não é de onde ele nasceu, não tem nada a ver com o que ele é, mas tem a ver com o que ele faz, que naturalmente tem a ver também com o seu caráter. Jesus foi em vários lugares, porque esse era o projeto dele, que o evangelho, ou que o reino de Deus, assim como ele vai falar nas parábolas, assim como o reino de Deus é como uma semente, um grão de mostarda, é essa a ideia. Ele vai se tornar como uma árvore, que muitos vão se esconder nela. Era essa a visão do reino. O texto que nós lemos aqui diz que o Senhor ele está aí, naquele dia ele começou a orar, né? E eu quero começar aqui, deixa eu ir colocando meu esboço aqui, deixa eu ver se eu consigo, por favor, passa aí que eu acho que não está funcionando aqui não. Tá, então nós vamos meditar nesse texto, primeiro, verso 12 e 13. Né? Quem chamou e a quem chamou? Quem chamou e a quem chamou? Jesus passou a noite orando. Ele já tinha discípulos? Já. Na verdade tem 12, mas tem mais de 100 discípulos, tá? Tem mais de 100 seguidores, discípulos escolheu para estar com ele, mas seguidores tem mais de 100. Aí você vai conferir isso quando ele manda 70, depois mais outros 70. Então já entendeu que tem muita gente. Mas 12 homens ele chamou para estar com ele, porque ele tem um objetivo com aquelas pessoas. E alguns vão tomar parte de algumas coisas que ele vai fazer, que vai ser muito particular. Ele vai fazer isso, ele vai selecionar alguns para essa particularidade, tá? Então Jesus chamou e passou a noite orando, e ele chamou aqueles homens, cada um deles. Poxa, ele passou a noite orando e escolheu Tomé, foi. Judas, Pedro, foi, né? Acontece que nós olhamos as pessoas como elas são, ele olha lá na frente, é o que ele vai fazer da vida delas, ou o que ele faz da nossa vida. Então ele passou a noite orando e foi lá, chamou aqueles homens. Né? Geralmente os pregadores, assim como, né, o Cristiano e outros aí, fazem a aplicação no final. Eu gosto de fazer na hora que você está me olhando e agora, tá? Você é fruto de oração. Alguém orou por você, por isso você está aqui. Por isso você conheceu o Evangelho. E tem mais, ainda tem gente que continua orando por você. E se você ainda não conheceu a Cristo, tem gente orando por você, continua orando. Você é fruto de oração, não esqueça disso. Você é fruto de oração. Mães que oram pelos filhos, né? Amigo que ora pelo outro amigo. Tem alguém orando para que Deus alcance o seu coração e transforme a sua vida. Todos nós aqui, sem exceção, nós somos fruto de oração e fruto de pregação, senão não seríamos crentes. Esse é o parâmetro de fazer parte da igreja de Deus. Tá? O Senhor passou a noite orando, de manhã ele foi chamar aqueles homens, e ele chamou a cada um deles pelo nome, e vão estar com eles, vão caminhar com ele nesse momento. Não somente isso, mas o nosso texto, verso 3. Verso 3 diz aí que, porque ele chamou pessoas tão diferentes. Verso 3 diz assim: e quando amanheceu, chamou para si os discípulos e escolheu 12 dentre eles. Por que pessoas tão diferentes? Vejam só a seleção aqui.
Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Ou se eu não dava para escolher alguém que pensasse pelo menos 10% igual, por que 100% tão diferente? Porque um publicano que era o traidor, o cara que colhia os impostos pessoais do seu povo para mandar para Roma. Era o Império Romano que mandava Israel, né? Mas tem aí Simão Zelote, o sujeito que andava armado. Zelote não é o sobrenome dele, é porque ele trabalhava, ele vivia como o zelador. Aquele que zelava era um judeu, aquele judeu nato, que matava pelo judaísmo. Então Simão, o Zelote, pessoas diferentes, tão diferentes, vai fazer parte do meu time. Esses dois caras que pensam diferente, que creem diferente, que vivem diferente, só que não vão continuar como estão. Essa é a diferença. Diz lá o texto de Mateus, que Mateus foi chamado da coletoria e abandonou a coletoria. Naturalmente, Simão Zelote foi conhecendo como o Senhor, como deveria viver como crente. Não ande mais com espada, né? Você não tem que matar mais pelo judaísmo, por uma religião. Você tem que ser zeloso pela fé. Vai entender muitos anos depois. Pessoas diferentes. Quer ver mais dois aqui? Bartolomeu, o judeu em quem não há dolo. Sabe quem ele convidou também? Tomé, o incrédulo. Tomé, o incrédulo. Aquele que o Senhor vai lá e chama para ele: Tomé, ele disse: eu só acredito se eu tocar, né? Se eu ver, se eu... Tomé, vem cá, né? Coloca a mão aqui, não seja incrédulo. Isso é uma palavra pessoal, particular, na frente de todo mundo. Não seja incrédulo e sim crente. Já pensou alguém falando isso para você? Você pelo menos 3 anos de fé, né? Andando 3 anos dia e noite com o Senhor, você vai ouvir isso pela frente, né? Quer dizer que eu ainda não sou crente? Não, ainda não, Tomé. Você é incrédulo. Está aí. Bartolomeu, judeu em quem não há dolo. Quer dizer, aquele que não planeja o mal, que não faz dolosamente. Está dizendo isso. Esse é o maior elogio que tem para uma pessoa na Bíblia, no Novo Testamento, é esse. É Jesus, o Deus que conhece o homem, ele vai dizer: olha, eis aqui, judeu em quem não há dolo, aquele que não planeja o mal. Ele está junto com Tomé, o incrédulo. Senhor, de novo, 2 tão antagônicos assim. Outro, Pedro, tão ativo, e Filipe, tão contemplativo. Está aqui, eu coloquei só 6 para a gente não se demorar, mas o grupo continua. Tão diferentes. Irmãos, parece com as nossas igrejas, parece com a igreja aqui. Tantas pessoas diferentes, mas qual a dificuldade? Não é para ter nenhuma. É a nossa fé que nos vai fazer andar juntos, é a nossa diferença que nos vai fazer aprender melhor. Então o diferente não é para ser diferente o tempo todo, para atritar, não. Aquilo que é um defeito nosso, a fé vai corrigir, Deus vai corrigir. Mas aquilo que é característico de você como pessoa, como crente, não é para corrigir, não é para diferenciar, não, é para você servir a Deus. Você foi chamado para servir junto com um irmão que pensa diferente de você, enquanto coisas da vida, mas crê igual a você, mas tem o mesmo Deus que você, mas serve o mesmo Deus que você. Então isso é o suficiente, né? Lembra que tem casais que ora um é o freio, o outro é, né? Tem casais que são assim, aquele cara que fala muito, tal, mas tem aquela mulher que não fala nada, quando ela fala é pontual, né? O contrário também é verdade, né? Na igreja também tem várias pessoas com características diferentes. São defeitos? Não. O que for defeito, Deus corrige. Mateus não foi mais publicano, ele abandonou a coletoria, tá? Porque o publicano dizia que todo publicano roubava, e era verdade. Era só 5% ou 3% que ele deveria para o seu mantimento, mas ninguém ficava com menos de 10%. Então, lembra lá de Zaqueu, publicano? É aquela figura lá, né? Deus vai corrigindo aquilo que é diferente em nós, irmãos, que não vai servir para a edificação da igreja, não vai servir para a edificação do meu irmão que está no caminho estreito comigo. Deus vai corrigir. Ele vai falar o nosso coração, a gente vai abandonar um bocado de coisa que a gente sabe que não é bom. Então essa é a diferença que deve ser corrigida. Mas as diferenças de características, só porque você fala muito, serve para pregar o evangelho, não é?
Você que pensa muito também serve para você ler, meditar e por aí vai, várias características diferentes. Você foi chamado aqui para esse lugar, para servir nessa comunidade, para você ser a pessoa que vai abençoar pessoas. E não se abençoa só daqui do púlpito, é o caminhar juntos. Caminhar juntos. Se você soubesse que na sua igreja tem irmãos com necessidades, que dissesse o seguinte: olha, tem irmão na nossa igreja que passou um dia inteiro sem comer porque não tinha comida. Você ficaria confortável? A maioria de nós não. Eu quero saber quem é que eu posso ajudar. Né? Isso é sensibilidade. Mas tem alguns que dizem assim: olha, é melhor ele trabalhar, né? Mas ele está trabalhando, é que o negócio não está fácil, é que ele tem vários compromissos, é isso. Todos nós passamos por dificuldades, mas enquanto família da fé, quando a gente sabe, a gente precisa socorrer o outro, né? Que senão, essa não será a nossa identidade como crentes. Isso não nos vai fazer diferente daqueles que, quando vê o seu próximo sofrer, deixa ele se virar. A nossa fé não fala a respeito disso, não é assim. Ainda no nosso mesmo texto, desculpa, eu passei demais, né? Só volta aí, irmão, por favor. 1.3, de discípulo a apóstolos. Discípulo quer dizer aquele aluno que está começando, aquela pessoa que está começando, que é o discípulo, que é a pessoa, é o aprendiz. E esses homens, se você ler pelo menos até os 5 primeiros, não vale para Marcos, mas Mateus e Lucas, se você ler até o 5º, 6º capítulo, você vai ver esses homens fazendo algumas coisas de aprendizagem mesmo. Como João, que vai lá, Senhor, é o seguinte, deixa a gente sentar um na direita, outro à esquerda do Senhor, porque nós somos irmãos especiais, né? Então, eles não vão fazer esse pedido mais tarde, né? E outros estão discutindo lá quem é o maior entre nós, quem é o maior. Já pensou o que é isso? Isso é imaturidade, né? Mas depois não tem mais isso, amadureceram. O que nós vivemos com o Senhor, o que aprendemos do Senhor, não é para medir quem é o maior, mas como vamos servir. Então, gente, para nós é possível a gente começar na imaturidade, no estar muito verde, amadurecendo. E amadurecendo. Aliás, se a gente não amadurecer, quer dizer que a gente parou. E você vai encontrar isso em alguns textos bíblicos, especialmente das cartas, dizendo isso. Tanto o autor de Hebreus, como também Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo isso. Então a ideia é amadurecer, é continuar, é progredir. E aqui esses discípulos tiveram uma progressão. Começaram como discípulo, que é aquele aprendiz, mas também o Senhor tinha ideia para frente. Esses homens serão apóstolos. É assim que termina o nosso texto aí, esse verso aí. Mais tarde também chamou de apóstolos. Apóstolo quer dizer que aquele o mensageiro que é enviado a falar em nome daquele que lhe enviou, de maneira que o que ele fala vale tanto quanto aquele que lhe enviou, tem o mesmo poder, o mesmo peso. E os apóstolos foram aqueles, não tiveram mais outros. Daí a razão de Paulo ter uma declaração muito forte a respeito dele mesmo, quando ele diz o seguinte: olha, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu fui chamado fora de tempo. Fora do tempo dele, né? Mas Deus teve um propósito lá no tempo correto aí. Então, meus irmãos, aqui, essa questão do discípulo, agora apóstolo. Isso não é uma promoção, não foi o cabo que passou a ser sargento, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com alguém que amadureceu, entendeu a sua missão, e agora eu vou fazer essa missão que ele enviou fazer. E aí esses homens fizeram discípulos também, né? Só para citar um aqui, o João, o apóstolo amado, fez de discípulo um homem chamado Policarpo de Esmirna, né? Aquele homem que tocaram fogo nele vivo. E depois de ele ficar vivo ali, continuar, acabou o fogo, disseram, esse homem não morre. Mas alguém tinha sugerido para ele: o senhor, um homem de 84 anos, o senhor devia, né, negue isso, assine libelo e toque sua vida. Ele disse: como eu poderia negar Jesus Cristo, meu Senhor, a quem eu sirvo há tantos anos?
e alguém foi lá e espetava ele com uma lança para ele morrer, né? Um discípulo firme, alguém que continuou servo do Senhor. Esses discípulos produziram discípulos assim. Mas esse não é o todo, né? Também esses homens produziram também, né, fidelidade em muita gente. Irmãos, enquanto a igreja estava sendo perseguida, né, foi o tempo que ela teve mais poder. Entenda poder espiritual, né? Lembra que o Império Romano vai fazer atrocidade com os cristãos e não se conseguiu calar? É isso aí, né? Ser cristão no primeiro século é dizer o seguinte: vai viver pouco, muito pouco mesmo, né? Porque morreram muitos homens. Ainda aqui no nosso texto, vamos lá, verso 14. Aqui eu quero fazer uma pequena divisão, né? Os chamados a amadurecer. O grupo de aprendizagem participativo. Tá? Primeiro grupo, eu dividi em 3 grupos. Tá? Primeiro é o grupo de o grupo de aprendizado participativo. Quem é esse grupo? Pedro, André, João e Tiago. Esses 4 homens são que vão aparecer bastante nos evangelhos, né? Esses homens vão partilhar da vida do Senhor, das coisas mais próximas. Tanto é que esses homens vão participar da transfiguração. Lembra que Pedro faz uma sugestão lá, quer que faça aqui uma tenda? Pedro tinha essas coisas aí, era o jeito dele, né? Mas também Pedro é o sujeito que diz o seguinte: olha, o senhor quer que eu vá com o senhor? Ele afunda, mas andou. Ninguém teve experiência como ele, né? Ele é o sujeito que vai dizer: senhor, não vai para Jerusalém. Se olha, arreda-te de mim, né? Também ele vai ter os seus galhos, né? Mas também ele é o homem que ele vai dizer: tu és o Filho de Deus. Essa declaração de Pedro aí, gente, para a época dele, para aquele momento, é uma declaração profunda demais. Ninguém jamais tinha chegado a essa conclusão andando com o Senhor, mas ele teve: tu és o Filho de Deus. E ao mesmo tempo, Pedro, quando vai dizer o seguinte: ainda que todos te neguem, eu jamais, né? Está aí uma coisa que nós vamos trabalhar na nossa vida toda, irmãos. É a nossa soberba. Ela diminui, mas não acaba. Todo dia, né, tem que lutar contra o velho homem. Todo dia, enquanto estivermos nessa terra. Pedro vai lá e fala isso, né? Fala para o Senhor. O Senhor vai repreendê-lo, vai falar para ele algumas palavras, né? Ele vai dizer, depois de dizer tudo isso aqui, ele vai dizer: olha, eu não conheço 3 vezes, não sei nem quem ele é. Tudo palavra de Pedro. Mas também ele teve a sua experiência de estar com o Senhor muito próximo. Então esse é o grupo que está aprendendo, que está mais próximo. Tiago é alguém dos 2 irmãos que queriam assentar um lado do Senhor, outro do outro. São homens que vão aprender que aquilo não é para você, mas mais na frente que eles vão aprender isso. Então, irmãos, nossa vida cristã parece mais ou menos, mas esse é o primeiro grupo. Dizem que toda igreja local, ela tem um grupo que é o grupo que é formado para tocar, fazer a igreja andar, que não precisa de cargo. Não precisa ter cargo. Necessariamente não é o presbítero, necessariamente não é o diácono, não é alguém que recebeu cargo, nem não foi eleito para nada. É alguém o seguinte: olha, é a minha igreja, eu vou servir a Deus. A hora que for convocado, vamos. É vigília, estou lá. É jejum, eu estou lá. É para ver a igreja, conta comigo. Esse grupo que toda igreja tem, que ajuda demais o pastor a dar uma caminhada melhor, né? Que a gente, olha, tive um problema agora, liga para o fulano e para o Beltrano que eles vão lá resolver, porque não dá para eu ir. Então eles estão lá, né? Toda igreja tem esse núcleo de pessoas que fazem a igreja acontecer, que faz andar. Aqueles que chegam antes de todo mundo e que saem depois, e fazem isso com alegria. E alguns vocês elegem diácono, né? Alguns elegem presbítero, mas eles já serviam antes, sem cargo nenhum. Esse é um grupo que precisa crescer. Aqui está esse grupo aqui, mas tem um segundo grupo aqui, né? O segundo grupo é de aprendizado contemplativo, né?
Aprendizado contemplativo. O que é isso? É aquele que fica um pouco mais distante, mas faz parte do grupo, mas foi chamado, mas é crente, né? Filipe, Bartolomeu, ou Natanael, Mateus e Tomé. Você não vai ver vários episódios dos evangelhos, você quase não vai ver esses homens. Você vai ver esses homens aparecendo em algumas partes, mas eles fazem parte do grupo. Mas eles estão lá junto com o Senhor. Mas ele está lá dizendo, quando Tomé diz o seguinte: olha, vamos para Jerusalém agora, mas Pedro vai dizer, mas o Senhor foi perseguido agorinha, e Tomé diz, vamos lá morrer com ele? É a participação de Tomé. Vamos lá morrer com ele? Vamos. Né? Pode até ser irônico, mas eles foram, desceram para Jerusalém com o Senhor, e está lá Jesus Então é o grupo que vai aprender vendo, contemplando. Ele está descomprometido? Tá? Não, ele está aí presente. Quantos tem? 12. Ele está lá, estão participando da vida do colegiado, estão aprendendo. Eles não estão aprendendo a andar sobre a água, né, que Pedro teve esse privilégio, mas eles estão lá vendo, olha, eu vi Pedro navegar lá aí, né, sou testemunha disso, mas eles estavam lá. Você pode fazer parte da igreja, do povo de Deus. Eu vi um negócio muito legal, que alguém dividiu a igreja no departamento como se fosse casa, né? Como se fosse a sua casa, né? E quem chega na sala é o visitante, que vai só até a sala, né? Que ele vem aqui, a gente apresenta, obrigado pela sua presença, ele vai, chega a hora que ele quer e sai a hora que ele quer, conhece alguns, gosta do pastor, acha legal, e vai embora. Né? Visitante, né? E vai só até a sala. Mas tem aquele que vem, fica até a sala e também vai até a cozinha. Tem trabalho na cozinha, né? Sinônimo de trabalho cozinha. Ele vai lá, ele come, mas vai ajudar, né? Ele vai até a cozinha, né? Então ele faz parte do conforto da sala, da coisa legal do visitante, que todo mundo dá lugar para ele, né? Que ele é o primeiro a ser servido. E também é um cara que come, que vai lá, faz parte também da comida e tudo mais, mas ele já começa a se comprometer quando ele vai no quarto que tem o conforto, né? Se você é aquele que vai só até a sala, convidado a vir mais para perto, né? Venha para a cozinha, né? Tem trabalho e comida, mas também venha para o quarto que tem conforto, e quem vai ao quarto vai dormir, vai passar mais tempo, né? Você foi chamado para servir a Deus, para a casa inteira, né? Casa inteira. Então, por favor, você tem dons e talentos que Deus deu a você, que não deu a outros, e Ele está contando com a sua obediência de começar a servir. Ah, não, mas tem muita gente que faz isso. Não, não tem não. Você que acha, mas não tem. A igreja vai crescendo, nunca desbasta para as pessoas que vão chegando e vão se ajudando e vão caminhando. Ela nunca vai parar. Então não ache que os seus dons e talentos, que você sabe fazer, quem você é, não, já tem outros. Não tem outros. Aqueles já estão comprometidos também com o trabalho. Então você é convidado a fazer parte desse grupo aí, de contemplar e ajudar. E partilhar da vida da igreja. De maneira que você pode dizer, olha, essa é a minha igreja. Não é minha igreja de propriedade, mas minha igreja de compromisso. Não é minha igreja porque é ali perto de casa. Não, é minha igreja porque eu faço parte dela. A hora que convoca, eu estou lá. A hora que chama, eu estou lá. Aconteceu um escândalo, é uma igreja, eu estou lá. Eu não saio de lá. Não saio de lá, acontecer, eu não saio de lá. Deus me chamou para servir lá, então, por favor. Gente, nós vivemos um tempo assim muito esquisito, das pessoas trocarem de igreja. Parece assim que Manaus é uma grande avenida do supermercado, né? Que as pessoas vão escolhendo. Não gostou dessa, muda para outra. Por favor, repense aí o seu conceito de como servir a Deus. Que grupo você está? O outro, acho que é o terceiro grupo, né? É esse aqui, né? O grupo de aprendizado reativo. Está aqui. Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tadeu, né? Tiago é Judas Iscariote, que foi, esse é o grupo, eu não quero fazer parte não, porque Judas está lá, né? Não, esse não é o meu grupo. Não esqueça que eles são apóstolos.
Não esqueça que Jesus lavou os pés deles, inclusive de Judas. Você tem dúvida disso? Ele lavou. Há uma dúvida se ele tomou Santa Ceia ou não, mas se ele lavou os pés, ele lavou, de todos eles. E eu sei que esses pés vão levar para me trair, mas eu estou lavando os pés dele. Estou lavando os pés de Pedro, do cara que disse que jamais me nega, mas eu sei para onde ele vai, né? Deus tem lavado a sua vida enquanto servo de Deus, e você se sente assim, perdoado, tratado. Você se sente como o participante que é abençoado quando vem nesse lugar para ouvir a palavra. Você sai daqui, né, alimentado com a palavra de Deus. Se você participa da escola dominical, você participa quanto tempo já? Já deu para se formar? Nível médio? Né? Você já tem quantos anos de escola dominical? Né? Tem quantas faculdades de escola dominical? Né? O que você aprendeu já dá para ensinar alguém, você sabia? Dá. Eu lembro que eu era seminarista, e eu ajudava, eu trabalhava na igreja onde eu servia, o seminário funcionava nela, e um amigo meu disse assim: olha, tem uma família ali que eu preguei para eles, ele mora perto da igreja de vocês, você pode ir lá fazer uma visita para elas? Pode, é uma senhora e 2 filhas, o senhor pode ir lá? Beleza, eu fui lá visitar, a senhora, pensa aquela pessoa ansiosa para ouvir mais da palavra de Deus, com 200 perguntas, aquele estilo de perguntas assim, igual a metralhadora, de tanta pergunta, né? Aí, beleza, fui lá, conversei com, não, eu quero, a senhora aceita fazer um discipulado na sua casa mesmo, sem sair, aceito sim, vai ser muito bom, graças a Deus que veio alguém aqui e tal, beleza e tal. Eu saí de lá, não vai ficar legal visitar a senhora e as filhas dela, eu vou arranjar alguém. Aí comecei a procurar na igreja, mulheres mais ou menos daquela idade. Fui na primeira, chega lá, não dá não. Eu estudar com alguém, como? O que eu vou ensinar? Quantos anos de escola? Isso, tem mais de 10, mas e aí? Né? Aí, não dá, de jeito nenhum não dá. Vai a segunda, a terceira. Aí digo, minha querida, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. A gente é chamado para quê mesmo? Só para ficar, né, no banco, só contando o tempo, né? Esse é um trabalho que não precisa de cargo. Né? O que você sabe? Você sabe o livro da Bíblia? Sei. Qualquer um sei, diga então já está bom, está ótimo. Você é crente? Sou, claro que sou. Né? Você pode estudar com alguém, só que se tiver difícil lá, tu anota e me diz que eu te ajudo. Vamos lá, vamos. Espera aí, eu quero falar com meu marido primeiro. Tá? Eu falar com meu marido e tal, você é casado, então beleza, conversa com teu marido, olha, meu marido achou uma maravilha e mandou eu ir. Eu achei que ele ia dizer não, né? Mas eu vou ter que ir, né? Então vamos. Vamos, aquela senhora começou a estudar com aquelas 3, com a senhora e as filhas dela. Gente, aquela moça ficou muito alegre, uma jovem senhora, muito alegre. Eu não sabia que era muito legal ensinar a Bíblia para quem não sabe de nada. Quer dizer que eu sabia um monte de coisa? Eu disse, se você tem aí 4, 5 anos de escola dominical, olha, já dá para servir. E o melhor, gente, quando a gente estuda e ensina pessoas, a gente aprende mais. Então nós somos chamados para servir a Deus. Deus vai lhe capacitar para fazer o trabalho necessário. E que grupo você está? Né? Que grupo você faz parte? Né? Daquele que é o ativo, daquele que é o contemplativo ou do que é reativo? Você não pode estar fora de nenhum grupo. Você tem que fazer parte de um desses grupos. É o colegiado apostólico, né? Como aqui é o reino de Deus, é a igreja, a família da fé. Você não pode estar fora da família da fé. Ainda mais se você foi alcançado pela graça de Deus. Se os pecados foram perdoados, você tem certeza, né, que o Senhor morreu por você. Então, o que você está fazendo com isso? Né? Comece a servir a Deus da sua capacidade. De certeza, Deus não vai lhe dar coisas maiores que você não pode. E se você tiver, chame alguém, que aqui não falta gente para lhe ajudar. Então, comece a servir a Deus.
Comece a fazer com que esse evangelho seja mais realidade na sua vida. Mas esse texto também nos leva para isso aqui. Na terceira parte, servir firme até morrer. Aqui tem a relação dos discípulos aqui, né? Tem o nome deles. Eu quero ler um texto para você, só para a gente ganhar tempo. Atos 1,8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Na verdade, a gente entende mesmo que é testemunha no nosso português, mas lá naquela língua lá, testemunha seria mártires. Vocês serão mártires. Esses homens começam a amadurecer, né? Começam a amadurecer de tal maneira que eles começam a entender para que o Senhor lhe chamou. Aí você encontra nos evangelhos dois fatos importantes, que o Senhor vai fazer um ensaio com eles. Tá? Capítulo 10 de Mateus está dizendo que Jesus Cristo chamou os seus discípulos e mandou e deu autoridade para eles. Vocês vão ter autoridade sobre demônios, vocês vão curar pessoas, mas vocês não levam dinheiro, não levem a bolsa, não levem o bordão para se defender, não levem nada. Vocês vão, e na casa que você entrar, você vai ficar, e não vai mudar de casa não. Você vai ensinar o que deve ensinar. Isso foi um ensaio. Quando eles voltaram ao Senhor, foi maravilhoso isso. Depois, outro ensaio, mandou 70, quando eles voltaram, disseram: olha, a gente falava e os demônios caíam, se tremiam, falavam no teu nome. Segundo ensaio. Quando eu estou lendo esse texto de Atos capítulo 8, não é mais ensaio, agora, como diz o amazonense, agora é dos Vera. Agora está valendo mesmo, né? Não adianta chamar que ele não está fisicamente aqui, não. Agora vai acontecer a coisa. E de fato esses homens começaram, irmãos. Eles foram amadurecidos e cheios do Espírito Santo. Esses homens, aquela pedra, né, rústica que o Senhor pegou, ele poliu durante 3 anos, dia e noite. Agora eles estão brilhando para a glória de Deus, agora eles estão cheios do Espírito Santo. Aqueles homens falam e os demônios fogem. Eles começaram a repetir os milagres que o Senhor fez. Era de fato isso. Já amadurecidos, agora eles começam a dar frutos. E a igreja foi testemunha disso. E os judeus ficaram com uma inveja daquelas de matar. E aqui de matar não é força de expressão, é verdade mesmo. Eles começaram a caçar os discípulos, os apóstolos, né? E eles chegaram lá, Pedro e João levaram uma surra daquelas, né? De ficar em carne viva. Quando eles saíram de lá, eles saíram alegres, cantando, porque olha, eu fui digno de ser açoitado, de sofrer pelo nome do nosso Senhor. Eles acharam que um tolice apóstolo de pregar, que nada, Deus foi mais gás. Eles entenderam lá no início como aconteceu. Eles foram amadurecidos e cheios do Espírito Santo. Todo crente tem essa missão. A primeira missão é de amadurecer como servo de Deus, progredir na fé, né? E ser cheio do Espírito também é uma busca, né? É uma busca que todo crente deve ter, né? Jamais pensar, olha, eu vou estar cheio do Espírito Santo quando eu falar em línguas. Nada a ver uma coisa com a outra, são coisas diferentes, é a gente que mistura. Mas é como você vai servir, o seu grau de fidelidade a Deus, é como você vai ser bênção na vida das pessoas, é como você vai corresponder ao chamado de Deus enquanto servo de Deus na comunidade que Deus lhe chamou. E esses homens também, eles pregavam com intrepidez, né? Eles pregavam com intrepidez, e a intrepidez a gente pode dizer, não é com sabedoria, mas era com poder, alguém que falava e quem ouvia do lado de lá, olha, isso não é igual a qualquer voz. Os homens ouviram Pedro falar e disseram, olha, esse homem aí, olha, ele esteve com Jesus, esse cara que ele fala aí, é diferente o que ele fala. As palavras não, é o sentido que ele fala. Eles entendiam que Deus estava falando ao coração deles.
Depois que Paulo começa o seu ministério, que ele muda de lugar, as pessoas começaram chega num local que ele cura pessoas, né? Que o que ele fala, as pessoas vão para a sinagoga, que quase toda a cidade foi para a sinagoga, e sabe que o que iam fazer para ele? Iam cultuar ele. Ele disse, não façam isso. Acontece que eles ouviram diferente, o evangelho que eles entendiam, coisa espiritual que eles entendiam, era adorar alguém, mas Pedro e Paulo estavam pregando coisa diferente. Com certeza você não vai encher sinagoga nenhuma. Com certeza muita gente não vai parar para ouvir você. Mas uma coisa é certa, o seu amigo vai querer conversar porque você tem uma conversa sadia. Você conversa 1 hora, um dia inteiro e não fala mal de ninguém, não chama nenhum palavrão. Isso é identidade. Isso é diferente. As pessoas vão abrir o coração e perguntar para você, olha, fulano, me dá um conselho disso. É sinal que ele confia em você. Irmãos, quando a gente busca a Deus, quando a gente serve a Deus, essa é uma identidade, aquela que o Senhor falou, que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não pode mesmo. Não pode acender uma lamparina, uma luz e botar debaixo da cama. Vai colocar num lugar, né? E isso deve ser automático enquanto servo de Deus, enquanto a gente está servindo a Deus. Vai ser automático se você perguntar, por que isso? Isso faz parte de ser cheio do Espírito Santo. Você não vai receber nenhuma marca, nem na testa, nem em lugar nenhum. Você vai receber uma marca naquilo que você fala. Aonde você dá a sua opinião, o que você faz. Isso se chama identidade enquanto servos de Deus. Esses homens também, né, eles pastorearam a igreja de Deus. Eles pastorearam a igreja de Deus escrevendo, uma boa parte deles escreveram o Novo Testamento. Deus inspirou esses homens a escrever a sua palavra inerrante. Alguns foram testemunhas oculares, outros não. Lucas não faz parte desse grupo, mas ele foi pesquisar com quem fez parte do grupo. De lá, na sua escrita, ele começa dizendo isso. Eu fui pesquisar, fiz uma acurada investigação daqueles que andaram com o Senhor. Foi contemporâneo, então ele escreveu os evangelhos. Mas teve Mateus que participou disso. Então, irmãos, esses homens serviram a Deus dessa forma aí. Foram o baluarte da igreja, o bastião da fé, de maneira que quando esses homens saíram, quando eles morreram, quando eles foram martirizados, quanto mais matavam, mais pessoas queriam saber por que uma pessoa morre por isso. Só pode ser verdade. A igreja sofre 2 perseguições, As 2 perseguições, a primeira perseguição está no livro de Atos, quando os judeus, e é usada a palavra inveja mais de uma vez lá, ficaram com inveja porque o mesmo livro que eles ensinavam, Paulo ensinava. Só para a gente lembrar que não existe Novo Testamento, ele está acontecendo, não está escrito. Só existe o Antigo Testamento. Como é que esses homens pregam o mesmo livro que a gente e essas pessoas vêm para cá ouvir? Como é que essas pessoas estão diferentes? O que está acontecendo? Pregava o mesmo livro, a Torá, uma parte lá, e o Antigo Testamento. Então, é o mesmo livro que tem poder diferente? Não, é o mesmo Deus que tem poder diferente. E, de fato, eles continuaram pregando e eles perseguiram a igreja de Deus. E Paulo vai fazer a sua declaração, Você vai encontrar isso, que a igreja elege seus diáconos, e logo no capítulo seguinte o diácono é morto, apedrejado para a vergonha da igreja. Ser morto apedrejado seria alguém que foi maldito. Só apedrejavam feiticeiros e adúlteros. E Estevão foi apedrejado como alguém que pregou heresia, que nada. Ele resumiu o Antigo Testamento todo em 58 versículos. E na frente do Sinédrio não tinha cola nenhuma. Alguém cheio do Espírito, cheio da palavra. O diácono da igreja morreu, apedrejado. A igreja ficou de luto? Não, a igreja continuou, e tem Filipe que não foi morto assim, E a igreja, irmãos, vívida, Essa perseguição durou pelo menos entre 30 e 40 anos dos judeus.
Quando o evangelho ultrapassou as raias do Império Romano, aí o Império Romano começou a perseguição. É a segunda perseguição. Aí é quando entra Paulo e entra outros aí, né? Então, Paulo vai ser o perseguido em vez de perseguidor. Ele é judeu, ele persegue. Depois que é alcançado pela graça de Deus, ele vai ser perseguido pelo império de quem também ele é filiado. Essa é a igreja de Deus. Esses homens, Deus preparou esses homens para isso. Ah, mas foi os apóstolos que fizeram. Não, não foram não. Pesquise aí. Quem foi que fundou a igreja de Roma? Ninguém sabe. A gente já pesquisou bastante. Ninguém sabe quem fundou a igreja de Roma. Quer dizer que pessoas comuns que foram perseguidas fugiram? Foi. Aliás, a igreja de Roma da cidade, mas não tinha um lugar certo. Vários lugares, convido você a ler o livro As Catacumbas de Roma. E aí mataram bastante cristão e a igreja continuava poderosa e firme. O Império Romano caiu em 476, acabou aquele império e a igreja continuou. A igreja continuou, né? Claro que ela teve uma certa contaminação, mas a igreja continuou. Começou assim com esses homens. Meus queridos, toda e qualquer igreja vai ter os seus reveses. Igreja local tem a sua luta, tem os seus problemas, mas Deus conta com aqueles a quem Ele chamou para servi-lo. Aí não dá para a gente olhar de longe. A gente vai precisar, né, botar a mão no arado e vamos trabalhar. Né? Essa aqui é a minha igreja onde Deus me chamou para servir, então vou dar o meu máximo. Né? A hora que convocar é comigo. Né? A hora que chamar é comigo. Eu estou lá. Né? Deus nos chamou para isso. Eu quero terminar lendo um texto com vocês, e eu queria que a gente lesse compassadamente esse texto, né? A nossa conclusão aqui. Deixa eu colocar o texto todo que está falhando demais, e aqui a gente lê o texto. Vamos ler juntos? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, curve sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nos chamar das trevas para a luz, em nos colocar na família da fé, onde o Senhor tem nos dado a alegria de sermos edificados. Ó Deus, eu te rogo por esta igreja, por esta comunidade, pela liderança dessa igreja, pastor Cristiano e seus presbíteros, os diáconos, que a tua boa mão esteja abençoando esses homens que o Senhor chamou para liderar este rebanho. Te rogo por cada família que faz parte dessa comunidade, que o Senhor abençoe os casamentos, abençoe os filhos, de maneira, Deus, que essa seja a família da fé, um local de alento, um local de comunhão, um local onde se para abastecer a alma, onde se reúne para adorar o teu nome, e é o referencial de fé e salvação dos amigos. Ó Deus, que o Senhor use a cada um dos teus servos para que o teu evangelho alcance pessoas que não conhecem o Senhor. Assim, Pai bendito, fortalece mais e mais esse trabalho. Nós te agradecemos por mais um ano de serviço aos santos. Que o Senhor continue com a tua boa mão a abençoar a vida dos teus servos. Em nome de Cristo nós te rogamos essas bênçãos. Amém.